Olá, como você está? Espero que você esteja bem, esteja em paz, como sempre deve ser. Hoje aqui, mais uma edição do nosso Café. Café com Jesus, e hoje a bola da vez é Êxodo 37. Leitura e reflexão. Vamos lá? Acompanhe comigo. Êxodo 37, a Arca da Aliança. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa e seus utensílios. Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. O candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão em flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão em flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, com uma flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par de 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos esses utensílios. O altar do incenso. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo 37. Agora nós vamos fazer uma reflexão. Nos abençoa, Pai, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Êxodo capítulo 37 detalha então essa execução prática e artesanal, né, dos principais móveis e utensílios do tabernáculo que foram realizados ali, esse trabalho sob a liderança de Bezalel, em obediência às instruções divinas dadas anteriormente a Moisés, lá no Monte Sinai. Estamos lembrados disso, né? E cada elemento, a arca, a mesa, o candelabro e o altar do incenso, foi confeccionado com materiais nobres, como, por exemplo, a madeira de acácia, ouro puro e bastante, né? Simbolizando aqui a santidade, a glória e a centralidade da presença de Deus. Então, aqui as questões são mais descritivas, certo? Nós temos aqui dos versículos 1 até o 5 que fala da Arca da Aliança, temos dos versículos 6 até o 9 que fala do propiciatório, temos dos versículos 10 até 16 a mesa dos pães da proposição, e dos versículos 17 até o 24 o candelabro ou a menorá, e dos versículos 25 a 29, o altar do incenso e os elementos sagrados. Então, nesse sentido, a gente, né, você já viu aí as definições deles, e eu tenho algumas curiosidades que eu gostaria de trazer aqui para você, para que você pudesse, então, compreender algumas situações além das questões descritivas aqui. O primeiro deles diz respeito à espiritualidade desse trabalho manual, o Espírito Santo aí na oficina de Bezalel. Veja só, embora Êxodo 37 descreva esse trabalho eminentemente artesanal e técnico, como nós vimos, que é fundir o
metal, cortar madeira, esculpir, polir. O texto, ele fundamenta-se no capítulo 31, que nós já estudamos, onde se afirma o quê? Que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. Êxodo 31, 3. Isso porque para a cosmovisão bíblica, meus irmãos, onde não há separação, né? Ali a gente pensa onde a gente trabalha é diferente, da igreja é diferente. Não, não existe essa separação entre o sagrado e o secular. O talento artístico e a precisão técnica são dons espirituais concedidos por Deus para a edificação da comunidade e a manifestação da sua glória. Então, o trabalho braçal, o trabalho criativo é em si um ato de adoração prática. Que legal isso, né? E isso reforça também a questão da missão integral, certo? Temos também a questão da madeira de acácia e o ouro, nós já conversamos sobre isso, e essa teologia aí de que praticamente todos os móveis descritos nesse capítulo, a arca, a mesa e o altar de incenso, compartilhavam a mesma estrutura de materiais, que era a madeira de acácia, que era revestida de ouro. E nós lembremos aqui, né, de que nós já falamos sobre isso, que a acácia era uma árvore rústica, espinhosa, nativa ali do árido deserto do Sinai, simbolizava então a fragilidade e simbolizava a humanidade comum e a condição caída do ser humano. E aí o ouro puro, né, representa o quê? A divindade, essa questão de incorruptibilidade e a glória celestial. Então, essa combinação, ela prefigura o quê? A união hipostática de Cristo. Você se lembra disso, dessa união hipostática de Cristo? O que é? Que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem na nossa visão de fé, e isso aponta para que a graça de Deus, ela habite na humanidade frágil, né? Nossa, aqui na nossa humanidade frágil, e revestindo-a de sua glória sem anular a sua origem terrena. Então, essa questão dessa mistura, né, da acácia com o ouro, justamente essa questão da humanidade, né, com todos os seus defeitos e situações, e a pureza do nosso Senhor Deus, representando aqui o ouro. Já aqui nós temos então depois a curiosidade do candelabro, do menorá, né, que é a única peça que você vai ler aqui que está sem medidas. Ao contrário da arca, da mesa e do altar, cujas dimensões exatas são rigidamente detalhadas nas instruções divinas, como nós lemos, gente, o candelabro de ouro, ele não possui medidas de comprimento ou de altura registradas, né? A gente tem até uma ideia de como que ele é, esse tipo de coisa, então a gente já mostrou aqui para vocês, mas o texto aqui, ele apenas especifica que o candelabro foi feito de uma peça de ouro batido e decorado com flores de amêndoa. Então, na tradição exegética, que a gente pode dizer, essa ausência de medidas, ela sugere o quê? Sugere que a luz de Deus, que é representada então pela menorá e posteriormente pelo próprio Cristo como a luz do mundo, é imensurável, quer dizer, a gente não consegue medir isso, infinita, e não pode ser contida ou limitada pelos padrões humanos. Veja só a questão da simbologia disso. E depois, seguindo adiante, nós temos aqui o altar do incenso e a oração contínua. Então, posicionado bem em frente ao véu que separava o lugar ali do Santo dos Santos, né? O altar do incenso era o ponto de transição mais próximo ali da presença imediata de Deus. Então, tinha o lugar santo do santo, né? Lugar santo do santo dos santos, então havia essa separação, né? E aí o que acontece, o incenso aromático queimado ali de forma contínua, é a grande metáfora bíblica que a gente pode utilizar para intercessão. Por quê? Porque no contexto do sacerdócio e da vida cultual, gente, o aroma que subia ali incansavelmente para o Criador, lembra que a comunhão diária, a intercessão fervorosa, são fragrâncias como se fossem de doce odor que sustentam a comunidade na sua caminhada de fé. Que legal, né? Você deve ter já usado um perfume, nós usamos aqui um perfume bem gostoso, bem cheiroso, uma fragrância muito gostosa de ser sentida. Basicamente era isso também que havia, né? Esse sentimento que você pode ter olfativo de como que era essa questão. E nós temos então a síntese de Êxodo 37, que aqui se demonstra que a adoração a Deus e a construção do seu santuário, o que exigem de nós? Excelência, precisão, total submissão à palavra revelada. Os materiais empregados ali, o esmero técnico na execução de cada peça, ali nos seus detalhes,
revelam que tudo o que diz respeito ao culto divino deve ser tratado sim com a máxima reverência, dedicação e beleza. Além disso, meus irmãos, a portabilidade ali dos móveis por meio de varas enfatiza também a natureza dinâmica da presença de Deus, né? Aquela tenda móvel que acompanhava ativamente então a jornada do seu povo, prefigurando a comunhão eterna que mais tarde se manifestaria plenamente na habitação de Deus com a humanidade. Por quê? Porque o tabernáculo, meus irmãos, na verdade ele é uma grande maquete, ou aí uma prefiguração, digamos assim, um tipo da pessoa e da obra de Cristo. E vamos ver como é que ele se encaixa aqui em algumas coisas para a gente poder aí aguçar a nossa curiosidade. Veja só, vamos ver ali o que está escrito, por exemplo, aqui com base em Êxodo 37, aquilo que está escrito no Novo Testamento, João 1,14. Quando o apóstolo João escreve que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o termo grego original que chama-se skeno, significa literalmente armou a sua tenda ou tabernaculou. Assim como Deus habitava no meio do acampamento de Israel, dentro daquela tenda no deserto, em Jesus, a presença física e gloriosa de Deus veio morar permanentemente entre nós, entre a humanidade. Que legal, né? Depois nós temos a questão dos móveis do tabernáculo, por exemplo, a arca e o propiciatório. Nós vamos ver em Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo diz que Deus apresentou Jesus como propiciatório, ou seja, como lugar de propiciação por meio da fé no seu sangue. O sangue ali que era aspergido sobre a tampa da arca no dia da expiação, gente, apontava diretamente para o sacrifício de Cristo, onde a justiça e a misericórdia de Deus, elas se encontram. Olha lá que legal. Depois temos aqui a questão da mesa dos pães. Jesus afirmou em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. E assim então, como a mesa sustentava os pães da presença, da proposição diante de Deus, Cristo é esse alimento espiritual que sustenta a comunhão do povo com o Pai. E aí o candelabro, né, ou a menorá, Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Então ele é quem ilumina o lugar santo, permitindo que tenhamos acesso à presença de Deus sem tropeçar nas trevas. E o altar do incenso, finalmente aqui, o incenso que subia continuamente representa o quê? A intercessão perfeita. Hoje Jesus vive para sempre para interceder por nós junto ao Pai, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. E aí temos a questão da comunhão eterna. A gente vai ler ali, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ouvi uma forte voz que saía do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Gente, no Antigo Testamento, a comunhão ela era cercada de barreiras, restrições e véus, né? Restrições severas, inclusive. Então, com a obra de Cristo, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o acesso foi totalmente aberto, antecipando o dia em que toda a criação terá habitação plena e sem filtros de Deus com a humanidade. Então, o nosso desafio pessoal para hoje, nessa pequena reflexão, é que Deus nos conceda a graça de consagrar cada talento e cada área de nossa vida com a mesma excelência e precisão com que os móveis do tabernáculo foram preparados aqui, como nós lemos hoje em Êxodo 37, para que tendo o fogo do altar do incenso queimando no nosso interior ali, firme, né, fortalecido, a nossa comunhão diária com Ele seja viva, constante e transborde com a fragrância de louvor, mesmo em meio aos nossos desertos cotidianos que enfrentamos, certo? Espero que você tenha gostado então da nossa reflexão aqui no nosso café. Café com Jesus, um grande abraço, até mais, Deus abençoe, valeu!